A Bíblia ordena: perdoa, perdoa-nos, como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Se você não perdoa, orar o Pai Nosso é hipocrisia. Paulo escreveu aos Coríntios: quem não perdoa é vencido do diabo. Paulo escreveu aos Efésios: perdoai uns aos outros as vossas dívidas, as vossas ofensas. Primeiro, a Bíblia manda perdoar. Segundo, o perdão é exemplificado na Bíblia com superação. Eu estou pregando para um povo pentecostal, gosta de ouvir, mas também gosta de dar glória a Deus. Então se prepare para o que eu vou lhe dizer agora. Primeiro, o perdão é ordenado na Bíblia. Segundo, o perdão é exemplificado na Bíblia como histórias ou com histórias de superação. Querido, por favor, abra a sua Bíblia, se você pode. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Por favor, tenham paciência. Leremos a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tomai o vosso assento, por favor. Ultimamente eu ouvi duas mentiras e li acerca de família. É fácil viver sem família? Não, fácil não. É uma mentira. Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para o companheirismo. A segunda mentira que que li, foi: é fácil viver em família. Não, não é fácil viver em família. Todos nós que temos famílias constituídas sabemos das complexidades que é ser uma mulher
conforme as Escrituras ensinam, um homem conforme as Escrituras ensinam, filhos que se submetem às Escrituras para honrarem seus pais e assim sucessivamente. Não é fácil viver em família por causa dos erros. Os erros estão intrínsecos em nós. Cometemos erros, somos falhas, porque a nossa natureza humana caída é falha, é dependente da graça, carece do sangue de Jesus, carece das misericórdias de Deus. Porém, a gente pode também refletir sobre os erros. Deus trabalha com causas e efeitos. Sendo Ele soberano, Ele permite certas coisas que no processo em que são praticadas ou permitidas por Ele, nós não as compreendemos. Mas como Jesus disse a Pedro em João 13, o que tu não entendes agora, depois tu entenderás. Eu quero introduzir esta minha pregação sobre a necessidade do perdão restaurador, falando a vocês sobre as características dos erros numa família. A primeira característica é que os erros são humilhantes. Sim, os erros geram confusão, os erros nos destacam como causadores de problemas. Só se formos muito insensíveis para não identificarmos que os nossos erros no meio de nossa família nos torna causadores de problemas. Em segundo lugar, os erros criam oportunidades para o crescimento. Nós não aprendemos apenas com os erros dos outros, também aprendemos com os nossos erros quando nos dedicamos à prática de sermos avaliados, analisados, perscrutados, perguntar, se olhar pelo espelho da palavra, ouvir aquela que Deus colocou ao nosso lado, se tratando dos homens, ouvir aquele que Deus estabeleceu ao seu lado, se tratando da mulher. Desculpe ter que destacar, mas na geração que a gente vive, tem que explicar que a grama é verde. Erros criam oportunidades para o nosso próprio crescimento. Veja nas confissões do homem de Deus Davi, no Salmo 51, como ele retrocede em sua memória, como ele cresce em suas palavras. Se você compara o Salmo 51 com 2 Samuel 12, 11 e 12, você percebe que as palavras soberbas da narrativa do segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, são excluídas das palavras do orante do Salmo 51. E a mais interessante para mim é que lá a mulher é culpada, o marido é responsabilizado, e na parábola de Natã, o homem rico é culpado e Davi não. Mas no Salmo 51, depois do erro cometido, Deus permitiu a sua queda. Ele inicia o salmo dizendo: eu pequei contra ti. Você olhar para si mesma, olhar para si mesmo, reconhecer seus próprios erros é sinônimo de crescimento. O livro intitulado A Força do Fracasso diz assim: podemos ser libertos quando admitimos nossas fraquezas pessoais. Ele conclui: até que admitamos nossas falhas, nos veremos afundando mais e mais em direção à escuridão, presos ao passado e incapazes de despontar para um futuro brilhante. E ele conclui: a percepção do nosso sucesso pode ser perfeitamente aceita quando aceitamos que o nosso fracasso é realmente
um fracasso. Em terceiro lugar, os erros podem ser um meio através dos quais Deus se comunica conosco. Enquanto não erramos, assumimos postura hipócrita e nos sentimos a quarta pessoa da divindade. Nos sentimos mais santos que os outros, melhores do que aqueles que estão ao nosso redor. E após o cometimento de alguns erros, Deus fala conosco: você é falho, você é pó, você também é dependente da graça. Os erros são oportunidades de comunicação divina em nosso coração. Quando alguns erros não são cometidos ou percebidos ou exortados, ou por quem nos ama, confrontados, a gente nem ora mais, não sente a necessidade de orar. Particularmente, eu confesso aos irmãos que nas práticas dos meus erros, quando eu estou refletindo, pensando, orando, ou até envergonhado com esses erros, na maioria das vezes eu chego à seguinte conclusão: não orei ontem, não orei hoje, orei pouco demais essa semana, ou não orei nada essa semana. Enquanto eu posso dizer que sou eu refletindo comigo mesmo, na realidade é o próprio Deus falando comigo. Se você se afasta da oração, você se aproxima do pecado. Se você se aproxima da oração, você se afasta do pecado. Os erros são meios pelos quais Deus se comunica conosco. E se tratando de casamento, os erros podem ser divertidos. Eu sei, irmãos, que eu tenho aqui a idade de casado, a idade de filhos, que crentes aqui já têm 14 anos de casados. Sei que há homens e mulheres aqui que já viveram o meu futuro, já experimentaram o que a Luana e eu ainda iremos experimentar e enfrentar. Eu não estou aqui apenas ou com o sentimento de que eu estou ensinando a vocês. Minha postura aqui é de humildade, reconhecendo que diante da Bíblia aberta, a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. De modo nenhum eu aqui me estabeleço como o digno de falar-lhes, mas como alguém alcançado pela graça para compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao meu coração, o que Deus tem me mostrado a partir das Escrituras, a partir de homens que Ele tem levantado para me aconselhar e me instruir o que é casamento. Olhando para principalmente o meu casamento, eu vejo que os erros podem ser divertidos, sim, interessantes, intrigantes e até divertidos. Cometer erros, os irmãos sabem, faz parte da nossa vida. Agora, você pode me perguntar: como assim, pastor? Os erros no casamento podem ser divertidos? Sim, porque o problema não é se você vai cometer erros, mas é quando os cometerá, de que forma os cometerá. Os erros cometidos em certas circunstâncias, com algumas intenções, nos fazem sorrir. Há erros que hoje eu, com 14 anos de casado, que cometi no início do casamento, a Luana olha para minha cara e começa a rir. Às vezes eu pego a Luana rindo de si mesma ao ler alguma coisa ou assistir algum filme romântico, e a gente tem que se submeter a isso, porque tem que às vezes prometer: eu vou assistir com você, e ali a gente ri dos nossos próprios erros cometidos no passado. Isso é a graça de Deus restaurando a cada dia a nossa família. É uma demonstração simples de que a cada dia Deus está nos fazendo crescer. Em sexto lugar, para que eu entre para o texto lido, que essa é a minha
característica de pregar: erros precisam de perdão. A família só pode ser um lugar de superação. A família só pode ser um lugar de restauração. A família só pode ser reconhecidamente estabelecida e vivenciada como local de alçar voos, se nessa família, como já foi cantado aqui, se estabelecer a prática do perdão. E os egos dentro de nossas famílias, dentro do nosso casamento, são a acusação, a tolerância com certos erros, as incoerências, negações constantes, autodefesa, fingimentos, relutância em falar a verdade. Você fala grego ou eu estou falando grego, ou seja, uma comunicação ríspida, limitada, fuga das responsabilidades, menosprezos, intrigas, exageros, mentiras, distanciamentos, falta de oração, falta da leitura bíblica, são erros, e todos eles precisam de perdão. Se não houver perdão, não há casamento que se sustente. Se não houver perdão, não há família que se estabeleça como base de superação. Se tratando de erro e da necessidade do perdão, lembremos do primeiro casal que cedeu à tentação de se tornarem iguais a Deus. Desobedeceram a palavra de Deus, se sentiram envergonhados, dominados por sentimentos humanos e caídos, culparam outros pelos seus problemas. Eva culpa a serpente, Adão culpa Deus, e a Eva tiveram problemas imediatos em suas relações familiares. Gênesis 5, Deus chama ambos pelo nome de Adão, mas em Gênesis 3, e Adão ali é humanos, mas em Gênesis 3, quando são expulsos do jardim, Adão olha para Eva e diz: agora eu te dou um novo nome, indicando uma separação. Ele não está apenas separado de Deus na expulsão do jardim, e antes na sua fuga e no esconder-se, ele está distanciado de Deus. Ao mudar o nome de sua companheira, ou estabelecer um novo nome para ela e culpá-la, ele evidencia que está separando dela. Há uma comunhão rompida ali, e a maldição sobre a criação, a natureza, mostra o distanciamento do homem com o cosmos, com a criação. Então primeiro se separa de Deus, se separa dela em algum nível, se separa da natureza, e quando ele tem medo, ele está separado de si mesmo. Tudo isso é efeito do pecado. Deus, por punição e preservação, que eu não tenho tempo de destacar aqui, os tirou do jardim. Quem me ouve diz amém. Os tirou do jardim, mas não os despediu nus. Em misericórdia mata uma vítima inocente, que representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o inocente morrendo pelos culpados. Deus os vestiu e os livrou de comerem da árvore da vida, pecadores, porque se comem da árvore da vida caídos, seriam eternos pecadores. Ali também foi um ato da graça divina, mas Deus, o próprio Deus, não os separou. Quando eles são lançados para fora do jardim, eles continuam como família. Deus os capacita a terem filhos. Por quê? Porque Deus sabe que, apesar dos erros, é a família unida que é a base da superação. Do lado de fora, Eva gera Caim,
E no capítulo 4 do Gênesis, ela reconhece que foi pela ajuda de Deus. Caim mata o irmão Abel. Claro, Eva se entristece, mas Deus lhe dá um outro filho, Sete, a partir de quem vem Enos. E a Bíblia diz que a partir de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado. Houve uma superação, porque Abel, o justo, que atraía Deus através de seu sacerdócio, morreu. E agora, através de Sete, vem Enos, que atrai novamente a presença de Deus para aquela família. E Eva, mais uma vez, se alegra e diz: o Senhor me deu outro filho em lugar de Abel. Deus deu um novo cântico àquela mulher. Mas perceba, por favor, ela teve que perdoar seu marido, ele teve que perdoar sua esposa. Como assim? Cronologicamente, ela come do fruto primeiro. Teologicamente, ele é responsável por aceitar comer do fruto com ela. Quando Deus o chama, ele estabelece, responsabiliza, transfere a culpa para Deus e para ela, ambos feridos. John Bevere, no livro Paixão pela Sua Presença, diz que rabinos, comentaristas do livro do Gênesis, diz que por muito tempo após saírem do jardim, Adão e Eva ficaram em cavernas escuras, impossibilitados de olharem um na face do outro, enfrentando um processo na solidão, até que conseguissem ser felizes novamente. Ou seja, dessa narrativa a gente entende que desde o efeito do pecado no mundo, se é necessário não apenas buscar o perdão de Deus, mas liberarmos o perdão uns para com os outros. Talvez você diga: isso é misericórdia. Ok, misericórdia e perdão na Bíblia estão de certo modo entrelaçados, que parecem idênticos, mas há uma diferença importante entre misericórdia e perdão. A misericórdia, ela pode ser estendida a quem não reconhece o seu erro, mas o perdão é um procedimento entre indivíduos que dialogam com humildade. Repito, a misericórdia pode ser concedida a quem não merece, amor de Deus para com a humanidade, mas o perdão é um procedimento entre indivíduos que dialogam em humildade. Em Mateus 18, Jesus conta a parábola que lemos, porque Pedro quer entender algo que para ele é meio confuso. Jesus ensinou sobre o pecado e o perdão de um irmão na congregação. Esse pecado é confrontado um por um, 2 a 1, 3 a 1, ou a igreja envolvida para restaurar o caído. E Jesus conclui que quando alguém rejeita a voz da igreja, esse alguém pode ser desligado da igreja. Mas quando alguém se submete às doutrinas bíblicas anunciadas pela igreja, esse alguém que caiu pode ser restaurado e tratado e reconectado à comunhão com Deus através da igreja. É aí que Jesus conclui no 18: se 2 de vós concordarem na terra acerca do que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Jesus está indicando que a igreja pode orar para que a comunhão de alguém caído seja restaurada. No 21, Pedro então se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Como se ele não pecasse contra ninguém. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Ele não acaba a pergunta, ele conclui e ele estabelece a meta: até 7. O que ele quer? Ele faz uma conta. Pedro quer facilitar um tratado. Faz assim: vamos resolver a situação de um modo que beneficia a todos. Ele mostra que conhece o valor do perdão. Ele sabe o valor do perdão no mercado. Aí ele diz: eu vou ainda aumentar. Eu não sei até quantas vezes as pessoas aí perdoam, mas eu, Pedrão, eu acho, mestre, que está suficiente quando alguém pecar contra mim. Repito, ele não peca contra ninguém, é só alguém contra ele. Eu o perdoarei até 7 vezes. Ok, Senhor? Aí Jesus diz assim: não, Pedrão, eu não lhe digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Aí você diz: será que Pedro está precisando de uma calculadora? Não está, não. Pedro está precisando de uma renovação de entendimento a respeito de perdão, a respeito de amor, e Jesus lhe ofereceu a solução. Aí Pedro então está confuso, porque ele quer apenas 7, ou seja, depois que eu te perdoar 7 vezes, aí eu lhe cobro. Depois que eu lhe perdoar 7 vezes, aí vem a punição. Depois que eu lhe perdoo 7 vezes, então eu te humilho, eu me vingo do seu erro contra mim. Jesus diz: nananina, não, até 70 vezes 7. Não é para você fazer a conta. Se Jesus não contasse a parábola, aí você poderia fazer a conta em sua própria cabecinha, mas não é para fazer a conta, por causa do versículo 23. Por isso, ou seja, por esse entendimento teu de limitar a quantidade de perdão, por esse entendimento teu de que só as pessoas erram e você nunca erra, eu vou lhe contar uma parábola. Existia um certo rei que quis acertar as contas com seus servos. Eu quero usar aqui a linguagem da NTLH, capítulo 18, versículo 24. Trouxeram-lhe um servo que lhe devia milhões de moedas de prata. Versículo 28. Esse empregado que devia milhões de moedas de prata encontrou alguém que lhe devia 100 moedas de prata. Esse que lhe foi perdoado milhões de moedas encontra um devedor que lhe deve 100 moedas, o confronta, o agride, e na parábola Jesus diz: ele pega o devedor e o leva para a prisão. Mas o rei, que perdoou milhões, ficou sabendo, mandou chamar o perdoado que não perdoa, desperdoou. Por quê? Porque ele não perdoou quem o devia muito menos do que a dívida que ele tinha com o rei. E o rei disse: e agora você será lançado aos atormentadores, porque quem não perdoa é atormentado pelas mágoas, desejo de vingança, enquanto pensa que é justiça. E ele ali é lançado aos atormentadores. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também Jesus, o amor, Jesus, a graça manifestado, diz: assim vosso Pai celestial fará com vocês, se de coração vocês não perdoarem cada um ao seu próximo. Irmão, é uma parábola pesada, é um texto pesado, mas o que Jesus está dizendo é que ele não nos deixa brincar com o perdão concedido. Quais são os erros que cometemos a partir desse texto? O primeiro é: quando eu uso o meu padrão de avaliação para os pecados no meu casamento,
ou em nosso casamento, a gente olha para a preguiça, a indiferença, a fala indelicada e colocamos no nível de pecado 100 moedas. Esse pecado aqui é 100 moedas de prata. Não faz tanta diferença. Se importar com isso é bobagem. Tá com muita frescurite. Olha, tá muito sensível. Esse pecado aqui é 100 moedas de prata. E a gente estabelece. E o adultério, xingamentos, desprezo, aí é 10.000 talentos. Aí são milhões de moedas. Só que Deus vê cada pecado que cometemos, independente da grandeza ou da pequenez ou da circunstância. O que para você é 100 moedas, o que para você é milhões de moedas, o que para você é pequeno, o que para você é grande, o que para você não é nada, ou para você é escandaloso, se pecou, se quebrou princípios, pecado é pecado, culpa é culpa. Deus viu, se entristeceu, e pecado contra minha esposa, pecado contra o próximo, enquanto quebro princípios, é também pecado contra Deus. Quando a gente faz essa avaliação de pecado, o que o outro faz são milhões de moedas a se pagar. O que eu faço são algumas moedas a se pagar. Nós estamos diminuindo o valor do preço do perdão recebido por parte de Deus. O Senhor da parábola representa Deus. Esse servo somos nós, que pelo comportamento dele evidencia que ele não entendeu o valor do perdão que ele havia recebido. E o que eu faço, pastor, para que eu pare de fazer essa avaliação de pecados quando tudo é pecado? Mesmo que eu ache bobagem, mesmo que eu ache pequeno, mas se Deus viu e está contrário às escrituras, pecado é pecado. Como fazer para que minha mente seja lavada de tal engano? Primeiro, reconheça a posição daquele contra quem o pecado é cometido. Antes de sua ofensa ser contra ela ou contra ele, a sua ofensa é contra Deus. Se todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus, logo nós estamos na classe de devedores de milhões de moedas. Por quê? Porque a crueldade do pecado não reside tanto na natureza do pecado, mas na grandeza da pessoa contra quem pecamos. Então existem erros cometidos a partir da minha pessoa para com a Luana e vice-versa, que pode parecer nada, repito, se foi quebra de princípios, se foi desonra ao que a Bíblia me ordena para com a minha esposa, para com seu marido, Deus o viu como pecado. E o pecado é infinitamente maligno, porque é uma rejeição à palavra daquele que é infinitamente santo. Não é do nosso modo que Deus avalia nossos erros, nossas desonras, nossas preguiças, nossas mentiras e muitas outras faltas. Veja a fala de Adão. Sempre que eu prego sobre pecado, eu preciso partir do pressuposto da queda, do pecado original. Veja a fala de Adão: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ao mesmo tempo que ele ofende Deus, ele também ofende a esposa. Mas antes de culpá-la, escute isso, ele culpa Deus. Mesmo sem querer, ele deixou claro que todo pecado, toda ofensa, antes de ser contra o próximo, ele é pecado contra Deus.
Assim é qualquer pecado, qualquer quebra de princípios. Não machucamos apenas o outro, machucamos aquele que é santo, 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 ao desprezarmos quem Deus estabeleceu ao nosso lado para honrarmos. Então, querido, aqui vai uma palavra para o seu coração. Para o bem do nosso casamento, devemos ver os nossos erros no lugar do homem que devia milhões de moedas. Por quê? Porque temos a tendência de fazer o contrário. O meu erro, bobagem. O que eu fiz? 100 moedinhas de prata. Agora o que você fez são milhões de moedas. O que você pecou, o seu erro, a sua falha, a sua transgressão é muito maior do que o meu errinho. Para o bem da nossa família, precisamos sempre ver o nosso erro, a nossa falha como milhões de moedas, milhões de vezes maior do que o erro do próximo. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que primariamente eu peco contra Deus. Ao pecar contra minha esposa, eu peco contra Deus. Ou você peca contra Deus quando peca contra o seu marido. Matthew Henry, comentando esse texto, ele escreveu: se essa é a medida do perdão estabelecida por Cristo, qualquer limitação de perdão que um crente demonstre ao seu irmão é inconcebível. E ele conclui: Deus não deixará que o seu santo perdão seja escarnecido. Então, quando é que eu estou escarnecendo do perdão que eu recebi? É quando eu esqueço que eu sou falho, miserável, pobre, cego, nu, dependente da graça, perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Todos os meus pecados, ou qualquer pecado meu, é base para que o juízo de Deus me alcance, me fulmine. Mas a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo é a tampa que me protege da ira de Deus. Mas quando alguém peca contra mim, quando alguém falha contra mim, eu digo: não dou mais perdão, não oro, não estendo a mão, não abençoo. Para mim não tem jeito, eu não lhe dou uma segunda chance. Para mim acabou. Sabe o que é isso? Eu estou desprezando a graça que a mim foi concedida. E isso tem destruído vidas. Caminho para a conclusão, 20 minutos máximo. E isso tem destruído casais, tem destruído famílias. E um certo autor, me fugiu a memória, mas eu consegui escrever o que ele disse. Ele disse o seguinte: para que o perdão possa fluir, é necessário um cano de 3 válvulas. Para que o perdão possa fluir, é necessário um perdão de 3 válvulas, e as 3 precisam estar abertas para que o perdão se mova de uma pessoa para outra. Me entenda, por favor. A primeira válvula é controlada pela pessoa que pecou. Como que essa pessoa que pecou controla a primeira válvula? Pedindo perdão, se arrependendo. O verdadeiro perdão é mais liberado quando o ofensor abre sua válvula primeiro. As 2 outras válvulas, disse o autor, são controladas por aquele que foi ofendido pelo pecado cometido. E ele conclui: é difícil de abrir essas 2 válvulas, como é difícil de abrir a primeira válvula da confissão. O ofendido tem que abrir 2 válvulas. Irmão, é isso que é evangelho. A primeira válvula para que o perdão flua é a válvula da misericórdia. Liberar a pessoa que errou de estar submetida à punição pelo desprezo, pelo pecado cometido. E aí, meu irmão,
essa válvula da misericórdia para ser aberta, você tem que renunciar à tentação de dizer, como aquele servo disse ao companheiro: me paga o que você me deve agora. Quem abre a válvula da misericórdia fecha o fluxo da amargura. Mas eu sei, e todos sabem, que é mais fácil abrir as portas ou as comportas da acusação do que a válvula da misericórdia. E a terceira válvula que precisa ser aberta é aceitar o custo do pecado. Alguém vai dizer: eu não aceitaria, eu não perdoaria, eu não daria uma nova chance. E você sente a dor emocional, você sente o desprezo do cônjuge. Mas quando você abre a válvula de aceitar o custo do pecado, você não transfere a ofensa, você não cobra a dívida. O sofrimento entra, abate a alma, mas em Deus, em oração, você se ergue, você vence, você supera, você apaga, você cancela, porque o Espírito que te perdoou habita em você, te capacitando a perdoar. E aí abre a válvula, e como Jesus fez, aceita a ofensa, aceita a culpa, apaga o passado com graça e investe no futuro. Abre mão do velho e leva uma vida de superação. A reação natural está no versículo 28: me paga o que você me deve. Ou alguém pode, um dos cônjuges pode até dizer: eu te perdoo, não repete isso mais não. Ou fique em paz, só não repita. Uma hora você me paga, vai plantando, um dia você vai colher. É uma ameaça de uma prisão. Essa é a reação natural. Por que a gente reage assim? Enquanto eu vinha no carro, eu comentei com a minha esposa: amor, para aquela multidão, eu vou pregar a mensagem que eu já domino, eu vou pregar a mensagem que eu já tenho na cabeça, já vou pregar uma mensagem que eu já preguei 2, 3 vezes. Ela deixa o Espírito conduzir o culto, deixa o Espírito conduzir a palavra. Então eu mesmo perguntei a Deus: por que nossa dificuldade de perdoar? Por que nossa dificuldade de ver os nossos erros como menores e os erros dos outros como maximizados? Por que a gente não consegue olhar para a palavra e não exigir a punição do outro, não humilhá-lo, não humilhá-la, não fazê-la com que seja punida pela dor ou punido pela dor concedida a mim? E o Espírito falou ao meu coração: vocês temem o método de Deus, vocês temem que o método de Deus não funciona. A reação bíblica, queridos, de perdoar de modo completo, sincero e permanente, que é o que Jesus diz no 35, de coração parece difícil, e é difícil, e parece injusta. Eu sei que não há nada em nós que nos coloque naturalmente no caminho do perdão. E o desafio de perdoar se agrava pelo fato da gente não saber se o perdoado vai parar de cometer o mesmo erro. Quando você não sabe se ela não mais cometerá, quando você não sabe se o próximo não mais cometerá tais erros, o desafio aumenta. Então por que, pastor, se eu tenho essas dúvidas e realmente eu não creio que esse método funcione, por que isso nos é exigido numa pregação como essa? Primeiro, a Bíblia ordena: perdoa, perdoa-nos como temos perdoado
aqueles que têm nos ofendido. Se você não perdoa, orar o Pai Nosso é hipocrisia. Paulo escreveu aos Coríntios: quem não perdoa é vencido do diabo. Paulo escreveu aos Efésios: perdoai uns aos outros as vossas dívidas, as vossas ofensas. Primeiro, a Bíblia manda perdoar. Segundo, o perdão é exemplificado na Bíblia com superação. Eu estou pregando para um povo pentecostal, gosta de ouvir, mas também gosta de dar glória a Deus. Então se prepare para o que eu vou lhe dizer agora. Primeiro, o perdão é ordenado na Bíblia. Segundo, o perdão é exemplificado na Bíblia como histórias ou com histórias de superação. José foi vendido, José foi odiado, José foi desprezado, mas o José que liberou perdão se tornou governador do Egito. Davi foi perseguido, Davi foi caluniado, Davi foi invejado, Davi foi odiado, mas perdoou os seus ofensores, perdoou Saul. Quem se tornou Davi? Homem segundo o coração de Deus, maior rei da história de Israel. Ah, irmão, Jesus foi ofendido pelas nossas culpas, foi moído pelas nossas transgressões, morreu a nossa morte, mas venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Irmão, perdoar te torna alguém que supera. O perdão é o remédio para a superação. Isso não é clichê, é o centro do evangelho. Pastor, o senhor citou Davi, José, Jesus. Isso quer dizer que perdão é para mega santos ou santos extraordinários? Não. Se o perdão está no centro do evangelho, todo crente aqui deve ser identificado pelo perdão. Qualquer crente que abra a boca e diga: sou de Jesus, sou serva de Deus, sou servo de Deus, deve em Deus buscar graça para perdoar. Eu sei, escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Eu sei, como eu já disse e repito, nossa natureza humana não quer perdoar. Por isso, não é você sozinha, não é você sozinho quem perdoa. A graça de Deus te capacita, a força do Espírito Santo te capacita. É não exigir a punição, é não desejar a vingança, é confiar em Deus que o outro, pelo poder de Deus, vai ser transformado, vai ser mudado, vai ser até salvo. Quem acredita nessa palavra? Para a glória do nome do Senhor. Quando vocês casaram, quando nós nos casamos, foram dois pecadores dizendo um ao outro sim. Eu não casei com a santa, ela não casou com um santo, nenhum de nós aqui, todos, quando nos casamos, falamos sim, pecador amando um outro pecador. Quando você disse sim, você estava reconhecendo: Jesus, só a sua graça na minha família, Jesus, só a sua graça no meu casamento. Mostrando na Bíblia que a família é a base para a superação, para a restauração da humanidade. Eu concluo dizendo: o nosso Senhor, o nosso perdoador, o nosso resgatador veio, nasceu e cresceu numa família. A graça de Cristo superou a queda de Adão.
Cristo, o cabeça da igreja, sua graça é maior do que o efeito do pecado que entrou no mundo pela vida de Adão e Eva. Mas onde ele se estabeleceu? Numa família. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, encheu a igreja. Mas você tem que ler o capítulo 1 antes de ler o 2. A Bíblia diz que orando no cenáculo tinha famílias de joelhos. Maria, a mãe de Jesus, seus irmãos orando, Tiago, João e a mamãe orando, clamando pelo Espírito. O Espírito Santo desceu quando tinha família de joelho. E até hoje o Espírito Santo habita em nós e não desiste de nós. Numa família iniciou-se a abertura da pregação para os gentios. Em Atos capítulos 1 a 9, as pregações são direcionadas a judeus, a samaritanos. Mas em Atos 10 tem um homem gentil que não é judeu, italiano, orando. O anjo aparece a ele e diz: manda buscar Pedro, que ele vai te converter de verdade com a pregação da palavra. O cabra mandou buscar Pedro. Pedro, por sua parte, sobe para orar. Quando está orando, Deus diz a ele: vá pregar para os gentios. Pedro disse: não, salvação é só para judeu, salvação não é para gentil. O Espírito Santo numa casa disse: vá pregar para os gentios, porque a família dele já está reunida, te aguardando. Alguém vai bater na sua porta. Bateram na porta de Pedro, levaram Pedro até a casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, tem uma família reunida. Cornélio olha para ele e diz assim: um anjo de Deus apareceu a mim e mandou eu te buscar. Eu mandei te buscar para você pregasse a palavra da verdade para mim. Pedro olha para a sala está completa de pessoas que não eram judias, pessoas que não eram descendentes de Abraão. E ele disse: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro começou a pregar, e a Bíblia diz que antes que Pedro concluísse o sermão, o Espírito Santo desceu e batizou todo mundo, e começaram a falar em línguas. Irmão, foi numa família que o Espírito Santo mostrou para Pedro: eu não vim salvar só judeus, eu vim salvar quem não é judeu. Mas essa indiferença ainda permanecia. Aí no capítulo 11, Pedro teve que reunir a igreja para se explicar. Meus irmãos, ontem eu entrei na casa de um cabra que não era judeu, mas eu não pude resistir, porque antes que eu acabasse de pregar, o Espírito Santo deu a eles o que nos deu no dia de Pentecostes. Todo mundo começou a falar em línguas. Eu não pude fazer mais nada. Você conseguiu me entender? Foi numa família que o nosso Salvador encarnou. Foi quando famílias oravam que aconteceu o dia de Pentecostes, a efusão do Espírito. Foi numa família reunida orando que as portas se abriu dos judeus para os gentios na pregação do Evangelho. E Paulo insistindo com os judeus na sua primeira viagem missionária, só pregava para judeu, só pregava para judeu, só pregava para judeu. Atos 15, ele quer ir para a Ásia, ele quer continuar por aquelas bandas. Aí ele tem uma visão, alguém dizendo assim: passa a Macedônia, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Deus está me chamando para a Europa. Quando ele chega na entrada da Europa, ele vai procurar a beira de um rio para orar. Aí tem uma mulher chamada Lídia com sua família reunida, olhou para ele e disse: prega para nós. Aí ele prega para aquela mulher, prega para a família inteira é batizada. Olha como chegou o Evangelho na Europa, pelo ministério de Paulo, dentro de uma casa com uma família reunida. De repente esse Paulo e Silas são presos, porque expulsaram o capeta de uma mulher lá na cadeia. Começaram
a orar, começaram a cantar. Jesus mandou terremoto, as portas se abriram. O carcereiro pensou que os presos haviam fugido, pegou a espada para se matar. E Paulo disse: não faz isso, está todo mundo aqui. Aí ele perguntou: o que eu devo fazer para me salvar? Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a tua casa. Aí, meu irmão, aquele camarada disse: sério? Eu acho que ele estava pensando no livramento de Roma, porque Roma matava o carcereiro que perdia soldados. Bora para nossa casa, vem para minha casa. Paulo disse: vou para sua casa. Paulo e Silas, rasgado, sangrando, chegaram na casa do carcereiro. Bíblia para dentro, evangelho para dentro. A mulher do carcereiro se entregou para Cristo, os filhos do carcereiro se entregaram para Cristo. Sentaram Paulo e Silas e começaram a tratar as feridas dele. O ministério de Paulo alcançou a Europa a partir de uma família. Agora só os pentecostais vão captar a conclusão do que eu vou dizer. O nosso Salvador, deixa eu voltar um pouquinho. O diabo derrubou a humanidade dentro de uma família: Adão, Eva, Caim. O nosso Salvador veio e encarnou numa família. O Espírito Santo desceu enquanto famílias estavam orando. O evangelho partiu dos judeus para os gentios enquanto uma família estava orando. E o ministério de Paulo se abriu para a Europa a partir de duas famílias que o recebeu em suas casas. Da Europa, o evangelho chega na Inglaterra, alcança os Estados Unidos, alcança 2 suecos. Eles são enviados ao Brasil. As Assembleias de Deus nasceram. E olha nós aqui, famílias são instrumentos de Deus para a salvação da humanidade. Sua casa, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu vou falar: sua casa foi estabelecida como instrumento de Deus para superação, para transformação. Os canhões do inferno estão apontados contra a sua casa, mas o sangue de Jesus chegou primeiro. A promessa da salvação chegou primeiro. Com a sua mão levantada, irmão, reage pelo amor de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo. Provérbios 3, Lucas 19. Hoje veio salvação sobre essa casa. Eu creio, irmão. O diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir a tua. Mas Jesus tem família e não vai deixar o diabo destruir a tua. Vai ter perdão na tua casa, vai ter superação na tua casa. Ei, minha irmã, receba a graça de Deus para perdoar, como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, perdoai-vos uns aos outros. Crente que perdoa, Paulo disse, o diabo não vence, o diabo não destrói. O perdão de Jesus é a base do perdão para o nosso lar. Fica em pé quem pode, fica em pé quem crê. Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê graça para perdoar. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Não, vamos parar de maximizar o erro do outro e minimizar o nosso. Tudo é erro, tudo é falha, todos dependentes da graça. O Deus que nos perdoou, nos dá graça para perdoar. Jesus, obrigado pela sua igreja, obrigado pela sua palavra, obrigado por cada pastor e sua família, obrigado por cada casal aqui. O diabo veio destruindo famílias, mas Jesus veio resgatando lares, veio resgatando famílias, e a palavra está sobre nossa vida. Nessa tarde, Jesus, toca na alma dessa mulher. Nessa tarde, Jesus, toca na alma desse homem. E aquela paz que o homem não explica, que supera, que vai além de todo entendimento, como tomou conta da minha alma, da alma da minha esposa, vai tomar conta da sua alma, vai tomar conta da sua vida.
vida. Como foi cantado aqui, a sua casa é casa de oração, a sua casa é casa de perdão. A igreja entendeu essa palavra? A igreja pode glorificar a Jesus, porque Jesus está quebrando cadeia agora. Jesus está quebrando cadeias, correntes espirituais agora. Está havendo libertação aqui, cadeias quebrando aqui agora. No mundo espiritual, Deus está decretando libertação. O perdão liberado é paz recebida. O perdão liberado é paz alcançada. A punição não exigida é princípio de Deus sendo valorizado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Há casais aqui que nunca entregaram sua vida a Cristo. Há casais aqui que se afastaram do Evangelho. Há casais aqui que um dos seus cônjuges já pertenceram à igreja, a Jesus, e se afastou. Há casais aqui que precisam reconhecer hoje que se o perdão de Jesus não lhe alcançar, você não será capaz de por si mesma, por si mesmo, perdoar os erros de quem Deus permitiu estar ao seu lado, crescer ao seu lado, viver ao seu lado. Se a partir dessa mensagem você sente que o Espírito Santo está chamando você ou vocês para mudança de vida, para transformação, para receber de Cristo a vida eterna, eu quero orar por você. Algum casal de servos de Deus vai te conduzir até aqui à frente, mas você precisa hoje reconhecer Cristo como seu único Senhor e Salvador. Onde está o primeiro casal que vai entregar sua vida para Jesus agora? Onde está a primeira pessoa que reconhece que é dependente da graça de Deus, acredita que há poder na oração da igreja, há todo o poder no Deus que responde à oração da igreja? Eu te convido agora a sair do seu lugar, a tomar uma atitude por amor à sua alma, por amor ao seu cônjuge, por amor ao seu casamento. Permita-nos orar por você. Venha, Jesus te ama. Venha, Jesus te chama. A igreja está te chamando, pois acredita na sua mudança. A igreja está te chamando, pois acredita na transformação. Venha, em nome de Jesus. Venha por amor à sua família, por amor à sua alma. Aqui está o primeiro casal. Não há superação sem o perdão de Cristo. Não há superação sem o perdão de Jesus na alma. O perdão é aplicado quando você o reconhece como Senhor e Salvador. Volta para papai. Onde está o segundo casal para Jesus? Terceiro, onde está o terceiro casal para Jesus? Ora, igreja, ora porque Jesus está salvando, ora porque Jesus está tocando. Aleluia. A minha casa é casa de oração. Está lá o Playback, né? Já soltou, amor? Soltou? Solta aí o playback. Minha casa é de oração. Por favor, saia do seu lugar. Está faltando o casal. Jesus está te tocando. Jesus está te tocando. Deixa esse homem vir, mulher. Deixa essa mulher vir, ó. Deus, vem me restaurar. Vem arrancar de mim as coisas. Quebra a cadeia, Jesus. O plano de Deus para o seu casamento é maior do que você imagina. Eu sei que em casa a graça que atrai é a graça que sustenta. Não vai ficar. Se Nabal se endurecer, vem você, Abigail. Começa por você, minha irmã. Pra sempre a me guiar. Se ela disser não,
Anuncia: eu vou lá por amor à minha alma e por amor à sua. Eu vou me entregar a Cristo pela nossa família. Eu vou me entregar a Cristo porque Ele vai me dar poder de superação. Ele vai me dar graça de restauração. Se estiver na galeria, desça. Se estiver na nave da igreja, desça. Saia do seu lugar. A gente vai te identificar para orar por você. Vamos te identificar para acompanhar você. Sua casa vai ser casa de oração. O Espírito Santo vai encher o seu lar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que em casa suja, eu sei. Se creres com o coração e confessares com a tua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. A minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de superação. Venha, venha, casal, venha. A bênção de Deus vai chegar na sua família a partir da sua vida. Vocês foram escolhidos para estarem aqui hoje, para terem mudança de vida, transformação de vida. Está vindo mais um casal para Jesus. Quem pode dar glória a Deus? A minha casa é casa de oração. E não há Vem para Jesus. espaço pra em tudo. O diabo insiste em destruir sua vida. É por isso que a igreja insiste para você receber o maior presente, que é a salvação de Jesus. A vida eterna. Não haverá crise, é tua habitação. Oh, glória a Deus. É tua, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém para vir? Tem mais casais para vir? Papai te ama. Papai te chama. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Estende as mãos para cá, igreja. Vamos orar por essas pessoas, porque Jesus está concedendo a graça do perdão. Eles recebem perdão e se tornam transmissores do perdão. Quando a igreja ora, Jesus reconcilia. Quando a igreja ora, Jesus renova. Quando a igreja ora, Jesus transforma. Pai, a sua família, que é a igreja, está com as mãos estendidas sobre essas pessoas, pela autoridade que é no nome de Jesus. Só o Senhor para tocar, só o Senhor para mudar, só o Senhor para escrever o nome no livro da vida, só o Senhor para dar uma nova chance. Sara a alma dele, sara a alma dela. Aqui há uma nova família, um novo começo, um recomeço, porque agora eles são conectados à família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Quem pode dar glória a Deus pela vida deles? Por favor, olhem para mim, todos vocês aqui na frente. Hoje vocês recebem o maior presente, a maior bênção de Deus, o perdão em Cristo e a capacidade em Cristo para perdoar. Por favor, é simbólico, mas para a gente vale muito. Abaixe a sua cabeça em sinal de humildade, só vocês aqui na frente, e repitam assim: Senhor Jesus,
me recebe como filho, me restaura, me perdoa, me dá graça para perdoar e ser perdoado, me recebe na sua família e me faz uma bênção para ela, em nome de Jesus, amém.